Então, estamos iniciando nossa reunião e vamos ler, então, a mensagem das nascentes do coração. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, capítulo 3, versículo 8. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso, é necessário raciocínios e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemos-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas. Mas é preciso, igualmente, nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, à face das provações que lhes desabam na vida. Basta, às vezes, perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior. Tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma penetrando vida e sentimento em suas mais ignorantes profundezas. À vista disso, seja quem for, abençoe e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molhe a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que desencubas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim, onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da Terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Então, em vista dessas palavras tão maravilhosas, né, de Emmanuel para nós, sobre a necessidade que abramos o nosso coração a todos os irmãos, nós iniciamos aqui a nosso encontro, agradecendo a Deus, a nosso irmão Jesus, a nossa mãe maior e ao querido Dr. Bezerra de Menezes, que é o diretor desse trabalho, agradecendo as bênçãos de que somos portadores aqui, não é? Por podermos estar compartilhando dessa amizade, desses conhecimentos e dessa doutrina consoladora que tanto nos ajuda nos momentos felizes e nos momentos infelizes. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Paulo Matos, o nosso querido Paulinho, lá do nosso Ibirajara, que a gente conhece já há muito tempo, já há tantos anos, um trabalhador, né, do movimento espírita, e uma pessoa que está sempre de coração aberto para ajudar. Isso a gente pode testemunhar por todas as campanhas, todo o trabalho que ele realiza. Então, Paulinho, parabéns pela sua escolha de vida, né? Desse trabalho que você faz, sempre ali ajudando alguém. E hoje ele traz para nós os Obreiros do Senhor, que é uma página
dos trabalhadores da última hora. Então, Paulinho, a palavra está com você. Uhum. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês sempre. É... Jurema foi muito generosa nas palavras dela. Eu estou tentando, na medida do possível, ser um aspirante a trabalhador, um estagiário que ainda tentando aprender os primeiros passos, e muitos de vocês que estão aqui foram meus professores. Então, se vocês acham que eu estou tirando boa nota, vocês têm responsabilidade nisso também. Então, gratidão pelo carinho de sempre. E esse estudo aqui é um estudo que sempre me traz muita responsabilidade, né? Porque é, acho que um terço dos que estão aqui já me evangelizaram em algum lugar, né? Então, assim, falei, meu Deus, tem que fazer um estudo decente, né? Pelo menos para dar ali testemunho do que a gente já aprendeu nessa vida, né? Então, mais uma vez, obrigado. Que Jesus esteja conosco e que todos nós possamos ser inspirados, cada um na medida do que seja útil, necessário, né, para as nossas próprias reflexões. O texto para a proposta de estudo de hoje é um texto curto, então eu vou compartilhar a tela com vocês, vou fazer uma leitura inicial dele e depois, então, eu vou comentando, tá? Cada uma das partes. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Quem quiser olhar no seu próprio evangelho também, fique à vontade. Estão conseguindo ver? Ah, não, ainda não, peraí. Deixa eu voltar aqui, porque a tela estava errada. Peraí, só um instantinho. Agora sim. Conseguem ver? Sim, Está num tamanho bom para todos? tá bom. Então vamos lá. Os obreiros do Senhor, está no capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos trabalhadores, da última hora. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, 1862. É um texto muito impactante, né? Até porque foi o Espírito da Verdade, né? Que escreveu, que ditou, que trouxe para Kardec, enfim. Então, é um texto muito impactante para todos nós quando a gente começa a refletir sobre nossa responsabilidade, né, diante do Evangelho, diante do conhecimento do que Jesus nos trouxe, né? E aí agora eu vou lendo uma frasezinha de cada vez, que hoje a gente tem um assistente maravilhoso, né, que é a inteligência artificial.
Então a gente vai buscar referência, a gente pede auxílio de referências, né? Então eu fui tirando um trechinho de cada parte do Evangelho e fui buscando referências do Novo Testamento, do Livro dos Espíritos, para a gente ir refletindo. E eu queria que vocês ficassem à vontade. Caso alguém queira fazer um comentário, levanta a mãozinha e a gente conversa. Então o texto ele começa assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Aí a gente já para aqui e já se pergunta, né? Mas que coisas foram anunciadas? O que foi anunciado para a transformação da humanidade, né? E aí no Livro dos Espíritos a gente encontra a questão 799, que ela que Kardec perguntou o seguinte: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Então, essa página aqui, apesar dela ser pequena, ela dá um congresso, porque cada frase dela a gente consegue associar a uma parte dos espíritos e trazer uma grande reflexão. Então, acho que a primeira reflexão que os espíritos trazem para a gente aqui é que, assim, Jesus ele colocou para a gente, né, que a felicidade é hora deste mundo, que há muitas moradas na casa do Pai. Então ele trouxe para a gente já essa visão de esperança, né? De que a gente estava aqui na Terra por um período de aprendizado, porque a felicidade não estava aqui, mas era aqui que a gente ia aprender o que era a felicidade, né? Através das dificuldades do dia a dia, através da complexidade que a vida nos traz nas nossas obrigações, né? E quando a gente vê aqui no texto, ele fala, né, a contribuição pelo Espiritismo, ele fala pelo, né, através de o Espiritismo, traz uma responsabilidade muito grande para a gente, porque uma vez que a gente fala que nós somos espíritas, né, a gente precisa vivenciar o Espiritismo, né, não só falar que é espírita. A gente não é espírita porque a gente conhece as questões do Livro dos Espíritos, o Evangelho, porque dá palestra, faz estudo. A gente é espírita porque a gente vive isso no nosso cotidiano, né? A gente vive isso no nosso dia a dia. Estava conversando com a Jurema aqui, né? Meu pai faleceu aí no último dia 26, né? Então tem mais ou menos aí 15 dias para 20 dias. É, e aí, primeira coisa que eu pensei, né? Eu falei assim, falei, caramba, porque assim, ele foi ficando doente já umas 2 semanas antes, né? Já estava velhinho em casa, a gente foi acompanhando, mas de repente ele caiu bastante, né? Foi internado e veio a desencarnar. E a primeira reflexão que vem nesse momento, né, é assim, gente, estudei Espiritismo a vida inteira. Agora é hora de dar um depoimento dessa doutrina que a gente estuda, né? Então vem a saudade, né? Vem o carinho, né? Era meu pai, né? Era muito presente, nós morávamos juntos. Essa coisa do cuidado, de estar próximo, né? Mas ao mesmo tempo vem aquele conhecimento, né, que nós temos da doutrina de que todos nós temos um tempo limitado aqui na Terra. A única certeza que nós temos é que a gente vai desencarnar um dia. A única certeza que nós temos na nossa vida é que um dia nós vamos desencarnar. Todo o resto é incerto, todo o resto são possibilidades. A única certeza que a gente tem é que a gente vai desencarnar. E a gente sempre espera por esse momento, a gente nunca está pronto para ele, né? E eu fiquei pensando, como é que se dá esse processo, né? Como é que se dá essa volta, né, ao plano espiritual? E aí me veio à cabeça coisas como o momento da perturbação natural pós-desenlace, mas também me veio à cabeça o seguinte, eu falei assim, falei, nossa, como aqueles que já partiram devem estar felicíssimos com a chegada dele do lado de lá, né? E como ele deve estar feliz de rever, né? A possibilidade de rever, né? Espíritos tão queridos, tão amados que ele não via há décadas, né? Como sua mãe, como seu pai, né? Como tios que já morreram há décadas, e ele vai poder reencontrá-los lá. E aí a gente vai trabalhando, né? Tipo assim, nossa, a gente ressignificar esse momento, pensando o quanto foi bom, né, se despojar de um corpo pesado, de um corpo, né, com as suas chagas ali, que foram necessárias para o aprendizado dele, sair desse planeta que é um planeta difícil, né, gente? Vamos ser honestos. É um planeta difícil, né? Chico falava isso, Divaldo falava isso, né? É um planeta difícil, é um planeta de provas e expiações, é um planeta que a gente vem para provar, para espiar, para aprender, para desenvolver. Não é um planeta que a gente vem para tirar férias, né? O planeta Terra, em momento nenhum, é fazer, planeta das férias. Não, não é.
é um planeta de trabalho, de luta, de melhora, de acerto, né? Então, eu fiquei pensando assim, ressignificando isso, né? O quanto era positivo esse retorno no plano espiritual. E claro que assim, esse é a minha ressignificação, né? Mas cada um de nós sabe como vai ser esse retorno à pátria espiritual, porque ela vai depender do que a gente faz aqui, né? Ela vai depender de como a gente coloca esse conhecimento da doutrina no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É, e uma coisa que a gente aprende muito com a gente lendo assim Francisco de Assis, né? É, é que assim, viver o evangelho não é apenas ter um dia para a caridade, né? Viver o evangelho é fazer a caridade no dia a dia, é botar a caridade fazendo parte do nosso cotidiano, né? Então, assim, quando a gente fala assim, eu vou tirar um dia para fazer a caridade, mas só um, você tem 7 na semana, né? E a gente pensa assim, e as formas de se fazer caridade? As formas de se fazer caridade, elas aparecem o tempo todo na nossa vida. Porque os espíritos, eles não iam. Imagina, se eu estou uma semana de vida na Terra, vocês acham que os espíritos vão colocar para a gente a oportunidade de caridade uma vez por semana? Né? Você acha que os espíritos vão colocar para a gente a oportunidade de caridade assim, naquela uma horinha de reunião mediúnica, naquela uma horinha de palestra, naquela uma horinha de evangelização? Não, 24 horas do nosso dia nós temos a oportunidade de sermos obreiros, né? De sermos trabalhadores. Porque quando alguém nos provoca no nosso mais íntimo, né? Trazendo dentro de nós, né? Aquilo que a gente tem de mais primitivo, e a gente consegue naquele momento serenar o nosso coração, a gente está vivendo o evangelho de alguma forma, né? Quando a gente tem na convivência familiar, né? E assim, duvido que alguém aqui não passe por isso, né? Que tenha uma. Será que alguém aqui tem uma família missionária? Se tiver, conta pra gente como é que é, né? Uma família assim de espíritos missionários, né? Quando muito, talvez tenha um nessa família e que normalmente é aquele que te incomoda muito, né? Porque ele vive o evangelho, né? Então ele está para o trabalho espírita, ele está para o trabalho cristão, para o trabalho de amor ao próximo, né? Então, assim, viver o evangelho é a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para fazer o bem, para fazer a caridade. E a gente sabe que a gente pode fazer isso através de uma prece, através de uma oração, né? Então, estou aqui fazendo nada, faço o quê? Faz uma prece, né? Estou aqui, estou com tempo livre, vou fazer o quê? Faz uma oração, faz uma prece. Divaldo ele colocava muito isso, né? Que no tempo livre dele ele tentava se manter em oração. Para nós é muito difícil ainda, né? Talvez para muitos de nós, para alguns, para outros talvez não. Porque a gente tem muitas preocupações com a matéria, com o desafio, com o dia a dia, né? Com o trabalho, com os boletos, com as contas, né? E eu acho que o Evangelho traz uma proposta para que a gente precisa realmente pensar, né? O quanto que, às vezes, nós justificamos, né? Pelo conforto, pela tranquilidade, pela calma, supérfluos, por exemplo, que a gente vai ler, né, necessário e supérfluo. Até onde que é, né? Claro que a gente está aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, né? Cada um sabe no seu fórum íntimo e, com certeza, cada um vai escolher os seus melhores caminhos. Mas são reflexões importantes que a gente precisa realmente fazer, né? E eu me faço isso o tempo todo, assim, porque quando eu vejo, vou usar, por exemplo, de Francisco de Assis de novo, né? Eu estava lendo um livro dele, estou no início ainda, né? Mas é um livro que feito pelo biógrafo dele, escrito em 1200 e alguma coisa. Então foi alguém que foi contemporâneo ali de Francisco de Assis. Esqueci o nome dele agora, o livro não está aqui, está lá na estante. Mas ele entrevistou pessoas que conviveram com Francisco de Assis. Então, é interessante porque assim, ele narra um Francisco de Assis que eu fui ler na Casa Espírita, falei, gente, vou ler esse texto para vocês, me digam que ano que é isso, né? Então eu suprimi as dicas ali do que indicavam que era Francisco de Assis, né? E o pessoal falou: isso é um texto contemporâneo, é um texto de agora, é um texto de hoje, é um texto deve ter sido escrito por uma mãe, por um pai, alguma coisa assim. E era um texto que estava narrando o perfil de um jovem de 1200. Então, assim, a gente está de 800 anos depois, é um texto que parece contemporâneo, porque era um texto do biógrafo falando de Francisco de Assis dos excessos, né, das festas, das bebedeiras, das saídas, etc e tal, do gasto do dinheiro, da falta de compromisso com esses gastos, né? E uma coisa inimaginável se a gente pegar só, né, a história do Francisco, do pai Francisco, né?
E aí, de repente, Francisco de Assis, que tinha aquela sede, né, por virar um guerreiro, por dominar outras cidades, outros povos, fazer a diferença na guerra, ele tem, né, um momento de lucidez tocado em seu coração e ele resolve, e ele entende que a luta e a guerra dele, na verdade, é uma luta e uma guerra que é para Cristo, né? É para Jesus. Então, isso faz com que ele mude completamente. E toda aquela força e coragem que ele tinha para as guerras, toda aquela força e coragem que ele tinha para abandonar a casa, abandonar os pais, para ir para uma cidade que ele nem sabia o que era, para ir se juntar a um exército, ele trouxe isso, né, para Jesus de volta. Então, isso também me lembra quando chegaram para Chico e perguntaram: Chico, o que vai ser dos jovens hoje em dia que se dedicam a festas que duram 24 horas, com muita bebida, com muitas drogas? O que vai ser desses jovens, do futuro desses jovens? E Chico sabiamente colocava, talvez até pelo conhecimento da vida de Francisco, né? O dia que eles acordarem para Jesus serão os melhores trabalhadores do Cristo. Então, é uma reflexão que eu me pergunto todos os dias é exagero, vai ser hipocrisia minha, mas eu me pergunto muitas vezes assim, como eu posso ser um melhor trabalhador do Cristo, né? O que que eu posso fazer no meu cotidiano para ser um trabalhador melhor do Cristo? Porque eu preciso trabalhar 8 horas para poder sustentar minha filha, auxiliar meus pais, né? Pagar as contas da matéria aqui, do mundo material que a gente vive. E essas 8 horas de trabalho, 9, 10 às vezes, né? Elas também impulsionam o nosso espírito, elas também nos dão oportunidade de convivência com pessoas que são difíceis, que vão nos testar a paciência, que vão nos testar a solidariedade, que vão nos testar, né, as nossas mais profundas emoções. Então, se nós tivermos a atenção que Francisco nos ensinou a ter, né? A observar a borboleta, observar as plantas, observar os animais, a gente vai ver que em todo lugar que a gente estiver, na convivência com as pessoas, a gente tem a oportunidade de ser um obreiro, um trabalhador do Senhor, né? De Jesus. E o Livro dos Espíritos, eles nos brindam com muitas questões nesse aspecto. Eu vou ler mais um trechinho aqui, mais algumas partes. Alguém gostaria de comentar alguma coisa agora? Tá muito bom, continua. Então tá bom. É, então, assim, aí esse texto, né, o Espírito da Verdade continua. Ele fala assim: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. E para a gente se inspirar nisso, né, a gente tem, por exemplo, uma citação de Mateus que atribui essa fala a Jesus, no capítulo 6 no versículo 3 que ele fala assim: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, né? É, e aí, gente, para muitos de nós aqui, fazer uma caridade material, por exemplo, dar um café da manhã para uma pessoa na rua e não comentar nada para ninguém, pode ser simples, pode ser fácil de fazer, né? Mas o difícil, por quê? Porque isso para nós já é uma coisa que a gente talvez já consiga fazer com tranquilidade. Agora, será que nós conseguimos silenciar diante de uma ofensa sem contar isso para ninguém? Do tipo, chegar e falar assim: nossa, fulano me tirou a paciência, mas eu rezei, eu orei, eu respirei, eu consegui manter o controle. Porque isso também é uma forma de caridade, você ser paciente com o outro e não contar para ninguém, como Jesus ensinou para a gente, né? Então, às vezes, uma vez uma amiga minha falou assim para mim: ah, eu queria tanto ir para um lugar assim, fazer tal tipo de serviço social e trabalho, não sei o quê. Aí na hora me veio aquela intuição, eu falei: mas isso é fácil para você porque talvez você já saiba fazer, já tenha conquistado isso. Difícil para você é estar onde você está hoje, né? Por isso que às vezes você quer sair daqui, mas é aqui que você precisa estar, é aqui que você precisa se desafiar no teu processo de crescimento, de desenvolvimento, né? É, E no Livro dos Espíritos, na questão 893, eu acho também uma resposta muito bonita, né? Que Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Ele falou todas as virtudes, né? E aí os Espíritos colocam o seguinte: a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. A mais meritória é que se baseia na mais desinteressada caridade. E aí, nós espíritas, muitas vezes,
somos pegos, né? É, porque saber da vida após a morte é muito bom, é muito consolador. Saber que o que nós vamos viver, né, na nossa vida espiritual tem a ver com o que a gente faz na vida material também é muito bom. Mas também traz talvez aquela relação inconsciente de troca, né? Porque a gente faz o bem porque a gente sabe que isso vai ter algum retorno para a gente espiritual, né? Será que a gente consegue fazer de forma realmente desinteressada pela simples prática de fazer o bem? Ou será que a gente ainda tem um pouco dessa moeda de troca interna, né? Eu sei que fazer o bem vai ser bom para mim espiritualmente. Eu li lá nas obras de André Luiz, né? O que acontece com as pessoas que desencarnam, né? Só que assim, será que a gente já conseguiu ser isento nesse aspecto? Será que a gente já conseguiu ser completamente neutro em realmente fazer a caridade por fazer a caridade? Porque se eu faço a caridade porque ela me faz bem, já há um interesse. Concorda? Ah, eu adoro ir lá. As pessoas são, sei lá, eu vou no asilo. Ah, é tão legal ir no asilo. As vovozinhas me recebem com tanto sorriso. Tem um interesse, né? Porque é bom ir lá, é uma fonte de prazer para mim, né? É uma coisa para a gente pensar um pouquinho. Não está certo ou errado, para a gente refletir, né? Eu lembro que lá no Ibirajara uma vez, esqueci o nome dele agora, foi um dos fundadores lá do grupo Luz do Sol, né? Alguém lembra o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Ele usava uma barba, um cavanhaque. E eu lembro que uma Alexandre, vez, acho que era Alexandre, Alexandre. Acho que era Alexandre. E aí, estava numa palestra lá, né? Assistindo lá no Ibirajara. E aí eu lembro dele falar assim: alguém aqui fica feliz quando faz a caridade? Aí todo mundo fala, sim, sim, né? Aí eu pensei, eu falei assim, eu fico muito feliz, né, quando eu faço a caridade. Aí ele fala, então, porque está fazendo pouco, né? Aí eu falei assim, como assim tá fazendo pouco? Aí ele falou assim, você tá em casa, tá lá, trabalhando, estudando, não sei o quê. Aí você foi lá, pegou um copo d'água e bebeu. Você ficou feliz de beber água? Feliz de beber água a gente não fica, a gente fica feliz quando tá com muita sede, né? Mas não beber água do cotidiano, né? Então, assim, se a gente tá muito feliz, é porque não faz parte do nosso cotidiano ainda, né? É porque ainda é uma coisa que é surpresa, ainda é uma coisa que é diferente pra gente. É, Aí, se a gente está feliz com tudo que a gente faz na nossa vida, se tudo que a gente faz traz felicidade, que bom que a gente já conseguiu chegar nesse degrau, né, de sentir felicidade com tudo que a gente faz. Mas é difícil, porque a gente ainda traz culpa, né? Será que eu estou fazendo tudo que eu devia, tudo que eu posso? A gente tem as questões da preocupação do corpo físico, né? Das nossas doenças, das nossas dificuldades. Então tudo isso vai minando um pouco, né? A nossa capacidade de ser feliz. E ainda, né, nessa vibração aí de Francisco de Assis, Francisco de Assis, ele agradecia, né, por cada dor que ele tinha no corpo, ele chamava de irmã as dores que ele tinha no corpo, né? Ele chamava de irmã cada dificuldade que ele tinha, a pedra que machucava o pé dele, ele chamava de irmão ou irmã pedra, né? Que bom que você se fez presente, se fez ver a mim, né? Então, assim, olha que interessante, ele valorizava a pedra porque, por ela ter machucado, ele teve a oportunidade de observar que existia aquela pedra. Isso é muito, né? É puxar a gente para um outro nível de reflexão, né? Ele, né, vou repetir essa história assim para a gente pensar nela. Ele está andando, ele tropeça numa pedra, machuca o pé. E aí ele agradece por ter machucado o pé, porque graças a ter machucado o pé, ele agora observa aquela pedra com outro olhar. Ele observa que aquela pedra existe, ela não passou despercebida por ele, né? Então, o que será que as dificuldades da vida estão querendo ensinar para a gente? O que será que bate a nossa porta, né? Quando a criança chora, é porque ela quer chamar a nossa atenção, né? Às vezes eu tenho dois gatos, às vezes o gato vem, né, me arranhar assim, porque ele quer chamar minha atenção, ele quer que eu observe, que eu dê atenção para ele. Então, quantas coisas na nossa vida, talvez, que estão nos machucando, nos incomodando, mas porque elas estão demandando da nossa atenção, uma atenção que nós não estamos dando de forma adequada, né? Então, são formas aí da gente pensar, né, em como a gente pode ser ainda melhor trabalhadores, melhores obreiros, né, de Jesus, né? E aí, mais um pouquinho na frente, no texto ele fala assim: seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Pelo cêntuplo, gente, não é por duas ou três vezes, é pelo cêntuplo, né? 100 vezes mais.
Então, quando Jesus fala isso, ele dá para gente um caminho de quando nós fizermos a caridade realmente desinteressada, quando nós conseguimos fazer a caridade ser parte das nossas vidas e não sempre uma reflexão para tomar de decisão, ajudo ou não ajudo, mas se eu ajudar, será que ele vai me assaltar? Será que eu devo dar e se ele vai comprar drogas ou não? Então eu vou ajudar só aquele lugar, esse aqui, não, já ajudo lá, não vou ajudar aqui, né? É, é, Então, a gente, inclusive, assim, um desafio. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha. Ah, tá, porque veio uma mensagem, tipo, um erro aqui para mim. É, então, assim, quando a gente olha, né, pro que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente Paulo, você começa a está entender. congelado. Estou A imagem congelado? congelou, mas dá para ouvir Deixa, bem sua voz. A tá? voz está boa. Deixa eu ver se eu recupero ela aqui. Só. Desculpa, gente. Vamos ver. Voltou? Pô, Então, tá bom. O áudio não tá bom, né? tá. Então, beleza. É, Então, quando Jesus fala, né, faz essa promessa, né, de que nós seremos recompensados, a gente pega, por exemplo, a parábola dos talentos, né, que deixa isso muito claro. O que ele deixou 2 talentos, ele multiplicou por mais 2 talentos e ele então responde, né, a esse servo que tudo aquilo que para aquele bom e fiel servidor, né, que fez multiplicar, será dado maiores coisas e maiores responsabilidades, né? E aí, vem uma outra questão também que é interessante, que Mateus, ele fala exatamente dessa frase que o Espírito da Verdade colocou lá no Evangelho. Ele está no capítulo 19, 29. Ele bota assim: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre me questiono. Será que a gente tem que fazer isso mesmo, dessa forma? Né? É, Aí vamos buscar inspirações, né? Francisco de Assis, como eu estou citando aqui, ele fala assim, você é um espírito muito elevado, né? Muito distante da gente. Tá bom, vamos buscar lá, sei lá, Chico Xavier, né? No filme do Chico tem uma cena muito interessante, né? Que é quando o Chico chega em casa, a família está reunida e a irmã fala assim para ele, Chico, não tá dando não, Chico. A gente não tem mais sossego nessa casa. É toda hora, o dia inteiro, é gente batendo na porta, é gente pedindo, é gente querendo, e a gente não tem mais sossego, Chico. E Chico olha para ela e com o coração enternecido, ele fala, você está certa, minha irmã, você está certa, né? Ele sabia que aquele era um compromisso dele, não era um compromisso da família dele. E que se alguém da família quisesse fazer parte daquele compromisso, com certeza as portas estavam abertas. Mas Chico sabia que era um compromisso dele. Ele não poderia querer, de maneira alguma, que a família dele tivesse o mesmo entendimento, se envolvesse da mesma forma. Imagina ele fazer uma discussão. Ah, mas vocês têm que entender, eu estou trabalhando para o Cristo. Essas pessoas que batem na porta são pessoas que estão precisando de ajuda e vocês não estão entendendo. Imagina se Chico fizesse isso, né? Não seria Chico, obviamente, né? Mas Chico entendeu, ele tinha essa noção de que, caramba, isso daqui é minha responsabilidade, é o meu compromisso. Eu não posso brigar com a minha família por isso. Eu não posso obrigar que eles entendam, compreendam, façam parte disso, né? E muitas vezes, eu imagino que muitos de nós aqui, né, que estão presentes aqui, todos os trabalhadores aí da doutrina espírita, quantas vezes a gente não deixou, né, um almoço de família, um jantar de família, um aniversário, ou chegou mais tarde, porque tinha um compromisso, né, porque foi dar uma palestra, porque tinha mais nome mediúnico, ou enfim, ou tinha alguma coisa, né? Então, assim, em menor grau, é claro, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso entendimento, com a nossa disponibilidade para nos dedicarmos, a gente já está ensaiando isso, né? Isso que eu falei para a Juliana, eu sou um estagiário, estou aprendendo ainda a ser um trabalhador, né? Porque um trabalhador, como modelo, como o Chico foi, como o Divaldo foi, a gente vai precisar abrir mão de muita coisa, né? A gente vai precisar abrir mão da nossa própria casa. Quem de nós aqui talvez estivesse disposto a abrir a sua casa para uma reunião, para um culto, trazer pessoas, abrir a porta para pessoas estranhas entrarem?
Isso no Rio de Janeiro a gente fica até com dificuldade de imaginar, né? A gente é rodeado por violência, mas essa é a proposta de Jesus para gente. Essa é a proposta de Jesus para gente, né? Então, muitas coisas para a gente pensar, né? Para a gente refletir. E aí, vamos lá, vamos para a próxima. É, Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E aí eu fui pegar um textinho, é, da Epístola aos Coríntios, capítulo 3. Paulo escreveu assim para os Coríntios: Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ou seja, eu vou ler o resto da frase aqui, tá? Mas eu vou deixar em suspense, para criar um suspense aqui. Nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega. Então a gente acha que a gente plantar e regar, a gente está sendo alguma coisa, né? E Paulo chegou e falou assim: olha, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então, Paulo traz uma proposta de humildade para a gente refletir o seguinte: olha só, você pode plantar o que você quiser, você pode regar o que você quiser, mas no final das contas, é Deus que proporciona o crescimento. Porque se não fosse da lei de Deus que uma semente ao solo regada crescesse, você poderia jogar quantas sementes você quisesse que ela não iria crescer. Você poderia regar, cuidar, botar adubo. Se não fosse da lei de Deus que aquilo acontecesse, se não fizesse parte da lei natural daquela semente jogada ao solo florescesse, não há nada que nós podíamos fazer. E aí, gente, isso dá um choque de realidade para todos nós. Porque nós acharmos que nós somos caridosos porque fazemos a caridade, porque levamos amor a alguém, na verdade, isso faz parte da lei natural das coisas, né? Então, assim, nós estamos jogando a semente e regando, mas quem faz crescer, quem faz o amor brotar, a lei natural das coisas, onde o amor brota no coração das pessoas, é isso quem faz, é a lei natural das coisas, é a lei de Deus, não somos nós, né? E aí, Paulo continua: Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Galardão é recompensa, uma recompensa significativa, né? Então, assim, um planta, o outro rega, mas cada um vai receber a recompensa de acordo com o trabalho que faz. Porque nós somos cooperadores de Deus, nós cooperamos com Deus. Vós sois lavouras e edifício de Deus. Então, as cartas de Paulo são interessantes porque elas sempre dão um choque de realidade para a gente pensar com humildade, né? Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente desenvolve. E na questão 768, os espíritos complementam, porque quando Kardec pergunta sobre o progresso, né? Os espíritos colocam o seguinte: o homem deve progredir, sim, claro. Sozinho não é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. Aí essa frase me pegou quando eu li, tá? No isolamento ele se embrutece e definha. E o isolamento, gente, não significa eu simplesmente. A gente não está falando do eremita, né? Não estamos falando dessa pessoa que se isola de todo mundo. A gente está falando da pessoa que se isola dentro de si mesmo, né? Se coloca numa posição, num pedestal de ser melhor, de eu ajudo, eu auxilio, e não enxerga o quanto que às vezes a pessoa que está recebendo o nosso auxílio é que realmente está fazendo caridade para a gente, nos dando a oportunidade de servir. Então, às vezes a gente acha assim, eu estou servindo ao outro. Será que a gente agradece ao outro por nos dar a oportunidade de servir? Isso é um exercício importante para a gente também. E o texto continua: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aí, gente, a gente aqui que é trabalhador de casa espírita, a gente sabe que celeiro maravilhoso de exercício, né? Porque vinde a mim que sois bons servidores. E aí, o que que é um bom servidor? Agora cada um se autoavalia, né? O que que é um bom servidor?
é aquele que soube impor silêncio aos ciúmes, à discórdia, para que não causasse dano para a obra, né? Então, assim, a gente está na casa espírita ali, né? Ali é uma obra de Jesus, né? Está divulgando o evangelho, falando da caridade, do amor ao próximo, levando consolo para as pessoas, né? É, e aí, cada vez que a gente consegue impor silêncio ao nosso ciúme, à nossa vaidade, eu queria que fosse desse jeito, mas não foi do jeito que eu queria. E o pessoal, não sei o quê, ninguém me ouve, ninguém me escuta, né? A gente escuta muitas vezes essas falas na casa espírita, né? Eu queria que fosse dessa forma, mas ninguém quer também, ninguém me ouve, né? Então, assim, a gente silencia, isso traz dano para a obra de Jesus, né? Então, o exercício é a gente silenciar. E olha que bacana, o Senhor dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, porque silencia ao vosso ciúme. Então, ó, silêncio é uma forma de sermos bons servidores. Ahn, Continuando aqui, né? Uma reflexão para a gente que, assim, o maior inimigo, né, da obra do bem, ele não está do lado de fora, né? Então, assim, o maior inimigo que a doutrina espírita tem não são os não espíritas, são os próprios espíritas, né? Que confundem, que não se aprofundam, né? Que há muita dissidência, discórdia. Então, os próprios espíritas são capazes de serem os próprios inimigos do espiritismo, né? Então, se a gente trouxer essa reflexão para a célula menor que somos nós somos os nossos próprios inimigos, né? Porque diante de uma ofensa exterior, como eu me posiciono? Né? Diante de uma agressão exterior, como que eu me posiciono? Eu silencio, eu busco a minha calma, a minha tranquilidade, ou eu busco revidar na mesma altura, na mesma intensidade? Né? Então, silenciar essas tendências não é uma repressão de emoções ou de sentimento, mas é uma busca pela educação moral. Então, a gente fala assim: não vou reprimir as minhas emoções, porque isso faz mal. Se você está reprimindo por reprimir, vai te fazer mal mesmo. Agora, se você está reprimindo porque você entende que é uma má tendência que você tem e você está disposto a uma reforma íntima, a uma reforma moral, reprimir é se educar moralmente. Então, se eu percebo que eu estou falando alto e me silencio, se eu percebo que eu estou sendo agressivo e me silencio, de forma consciente, significa que eu estou me educando moralmente, né? E não simplesmente reprimindo minhas emoções porque eu resolvi silenciar naquele momento, né? Então, a gente precisa saber e entender que momento que eu faço o silêncio e o quanto que esse silêncio realmente faz parte da minha tentativa de buscar o meu progresso moral. E o texto continua, mas ai daqueles, sempre tem um ai daqueles, né? Vem a notícia boa, depois vem a notícia ruim, né? Então, assim, se você fizer o bem, o céu será seu. Se você fizer isso, você vai conquistar aquilo, né? É, o bom servidor sentará à direita, né? Enfim. Mas aí depois Jesus vem e fala, mas ai daquele. E aí, nesse texto, o Espírito da Verdade usa esse termo que Jesus falava. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. E aí vem uma reflexão bacana do Evangelho também de Mateus, tá? Em 13, capítulo 13, que Jesus fala, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vocês estão ouvindo um saxofone? Não? Então tá bom. Porque eu tenho uma igreja aqui do meu lado e tem uns músicos que ficam ensaiando instrumentos de sopro no estacionamento. Então eu ouço todo o ensaio aqui de casa. É, Então, quando Jesus fala isso, né, do Evangelho, ele traz para a gente uma proposta muito importante, né? Que é assim, Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos, né? Para que a gente possa aprender uns com os outros através dos atritos mesmo, dos desafios que uns vão trazer para os outros, né? Mas no final das contas, né, o que tem valor é o trigo, né? Não é o joio. Uma apresentação, uma parábola ali contada, né, para agricultores. E a gente precisa fazer essa reflexão. Joio ou trigo?
E o Espírito da Verdade ele continua falando: graça, graça, clamarão. O Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graças, vós que Paulinho não tendes congelou de piedade novo. dos vossos irmãos. Paulinho congelou de novo. Ai, Jesus. É, eu vou tentar melhorar aqui, mas vou continuar aqui. É, então clamarão graça, graça, né? O Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graça, vós que tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a entender, estender-lhes a mão, que esmagaste o fraco, em vez de o amparardes. Então, ele traz aqui uma coisa importante para nós, que é a questão da hipocrisia que muitos de nós, às vezes, temos, né? Quando a gente. E eu faço muito essa reflexão, né? Porque a gente, quando é convidado para dar um estudo desse, eu sempre penso assim, falei, gente, qual o limite, né, da gente estar estudando e, às vezes, sendo hipócrita, né? De falar coisas tão bonitas do Evangelho que a gente não coloca no nosso dia a dia, né? É, então, assim, o que eu tento me consolar é falar assim, não, eu estou estudando, eu estou falando coisas do Evangelho, não estou dando exemplos meus particulares que eu ainda não consigo obter, mas estou colocando a matéria como um objetivo de um dia alcançar, né? É, e aí, tem uma pergunta muito emblemática no Livro dos Espíritos, que eu acho que todos vocês aqui devem conhecer, que é a 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Então, Kardec aqui ele fez uma pegadinha para os espíritos, né? Eu não quero que vocês me falem o que que era caridade, eu quero que vocês me falem o que que é caridade da forma como Jesus entendia a caridade. Alguém lembra dessa resposta? Que essa resposta aí é, é é igual a resposta do que é o que é Deus, né? Alguém lembra? Alguém lembra? Quem lembrar vai ganhar uma estrelinha no caderno. Tem uma abreviatura, né, para essa resposta que a gente fala, que é o BIP, né? Já deu uma dica aqui. Benevolência, indulgência. Benevolência, indulgência e perdão. Muito bem, porque vocês me ensinaram isso, vocês têm que saber a resposta. Então, ainda bem que você lembra. Então, os espíritos responderam assim, ó: benevolência para com todos, não é benevolência para alguns, é para todos, né? É, Jesus tinha benevolência para o fariseu, né, mais hipócrita que se apresentava a ele, tinha benevolência para aqueles que o condenaram, né? Indulgência para as imperfeições dos outros, não é para as suas, é para dos outros. É ser indulgente com a imperfeição do outro, né? É compreender que o outro está em processo de aprendizado. Eu gosto muito de uma reflexão, uma vez que me foi proposta, né? Que é assim: por que que nós somos tão pacientes com uma criança birrenta, mas não somos com um adulto birrento? Porque a gente espera que o adulto já tenha uma outra postura, que não seja de criança, né? Mas não quer dizer que ele já tenha maturidade espiritual, maturidade moral para se comportar como talvez um pouco mais adulto, né? Então a gente tem que entender que são espíritos que está ali. Não importa se ele tem 6 anos de idade ou se ele tem 60 anos. É um espírito que está ali, que está na caminhada de progresso dele. E quando a gente entende isso, talvez a gente consiga ser um pouco mais benevolente e indulgente, né, para aqueles que estão à nossa volta. E por último, perdão das ofensas. Não é perdoar alguma ofensa, é perdão das ofensas. E aí, gente, eu sempre tenho as citações que me vêm à mente, mas eu às vezes tenho dificuldade de lembrar se era Chico, se era Divaldo, enfim. Um desses espíritos aí que, né, que vieram dar o seu exemplo para a gente, foi indagado, né? Tá bom, Jesus falou para perdoar 7 vezes, 70 vezes, mas depois, né? E depois que eu perdoar 70 vezes, 7 vezes? Aí, acho que foi Divaldo que falou assim, mas é 70 vezes 7 vezes cada ofensa, entendeu? Não é todas as ofensas, então é infinito, né? Tende ao infinito. E aí, a gente já chegando mais para o final do texto aqui, é até 8h30, né, Jurema? É. Tá. Bom, mais uns 5 minutinhos. Tá. Então, ele continua, né? Deus procede nesse momento ao censo dos seus servos fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente. Isso eu não sei vocês, mas me deu uma incomodada, né? Porque assim, ele já marcou com o dedo aquele que é um servo somente aparente, né? Aí eu falei assim, Jesus, será que eu estou marcado, né, com esse dedo aí de ser só aparente? Ou será que realmente... Eu acho que são perguntas importantes para a gente se fazer sempre, né?
É, E aí cumprirão-se essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E aí a gente pode lembrar ali do trabalhadores da vinha, né? Quando Jesus ele paga o mesmo salário para aquele que chegou na última hora e para aquele que já estava 10 horas trabalhando. Gente, isso é de uma injustiça absurda, se for pensar nisso, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer ali é que não importa o quanto eu acordei para Jesus, porque a hora que eu acordo para Jesus, a minha satisfação é a mesma. Não importa se eu estou há 10 horas trabalhando com Jesus ou se eu estou apenas uma hora, né? E eu lembro quando eu era adolescente, que eu lembro que estava no Congear, um encontro espírita lá em Angra dos Reis. Eu era adolescente, devia ter, sei lá, 14, 15, 16 anos. E eu lembro de uma. Ele sempre perguntava assim: qual a casa espírita? Quanto tempo que você é espírita? Aquela coisa toda, né? E eu tinha o maior orgulho de falar: eu sou espírita desde que eu nasci, né? Minha mãe já ia tomar passe comigo na barriga. E aí a moça que estava evangelizando, na facilitadora ali do grupo, ela falou assim: eu tenho 3 anos que eu estou na doutrina espírita. Eu tive na hora ali um ápice de inveja, assim, que eu falei assim: que absurdo, como assim ela só tem 3 anos e está aqui falando pra gente, né? Tipo assim, eu já tenho 15 anos de espiritismo, né? É, eu lembro que foi uma emoção que veio, eu reconheci isso. Na época eu não reconhecia, vim reconhecer depois, anos depois, né? E hoje eu olho e assim, eu acho engraçado, obviamente, porque a gente vê isso, que a gente trabalha com jovens, a gente vê isso, a gente viu muitos em comércio, jovens tendo esses rompantes às vezes, né? E aí eu olho hoje e falo assim, nossa, em 3 anos ela conseguiu ter um entendimento da doutrina espírita com capacidade de multiplicar, que muitas pessoas em 15 anos não têm, que em 20 anos não têm. E, obviamente, a maturidade adulta, ela assimila o conhecimento mais rápido, melhor do que uma maturidade infantil adolescente. Então, acho que isso é uma reflexão importante para a gente também, né? Não importa o quanto eu estou na doutrina espírita. Hoje eu tenho 48 anos de doutrina espírita, mas não importa esses 48 anos, né? Porque importa o quanto eu consigo viver a doutrina espírita, né? O ensinamento de Jesus no meu dia a dia, no meu cotidiano. E indo aqui para o nosso, já para o encerramento, né? No finalzinho do texto, o Espírito da Verdade ele coloca o seguinte: ele termina com uma chave de ouro, que ele fala assim: cumprir-se-ão estas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E essa é uma passagem difícil de entender, né? Por que que os primeiros vão ser os últimos, né? E isso tem muito a ver com o quanto que a gente valoriza os prazeres e os bens da terra, né? E Jesus também falou: aqueles que já se regozijaram, né, com os bens da terra, não terão o que se regozijar no céu. Então, que a gente possa dar o devido valor aos bens materiais, que a gente coloque os bens materiais no lugar deles, né? Tipo assim, se coloque no seu lugar, então assim, bens materiais, se coloquem no seu lugar, né? Que a gente possa fazer com que o bem material nos sirva no propósito de ser um obreiro, um trabalhador do Senhor. E não o contrário, né? Que a gente vire um obreiro e um trabalhador da matéria. A gente possa compreender o verdadeiro valor que a matéria tem, que os bens materiais têm, para que a gente possa usá-los a favor desse trabalho, né, em prol de Jesus, da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo. Então, eu espero que essas reflexões, né, possam se multiplicar em cada um de vocês. E obrigado mais uma vez por essa oportunidade de trazer. Primeiro, assim, o meu benefício de ter sido provocado a estudar este tema, me aprofundar nele, né? Buscar essas referências. Então, eu acho que eu sou o primeiro beneficiado, né, com esse convite. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Jesus, ilumine a casa de cada um de vocês. Que seja uma ótima noite para todos. Beijo. Paulinho, olha, você foi muito bem escolhido para trazer esse texto para nós, porque ele é um texto difícil, né? Ele não é fácil de ser interpretado. Você foi buscar boas referências para explicar cada trecho, porque ele não é fácil, ele não é fácil de ser entendido, né? Então, eu acho que eu fiz uma ótima escolha te convidando.
Eu vou pedir então ao Augusto para fazer um comentário. Paulinho, meu querido Paulinho, né? De quantos e quantos e quantos encontros e trabalhos na nossa Comércio, na nossa vivência, né? Tudo isso que você falou nos remete a uma necessidade reflexiva da vida. Porque muitas vezes nós levamos o dia a dia achando que no dia seguinte será melhor ou que eu vou poder fazer aquilo que eu não fiz hoje. Mas se a gente criar um hábito reflexivo, a cada atitude, o sorriso que eu provoquei, a mágoa que eu provoquei, a minha tristeza ou a minha alegria, e o que é mais grave, a minha euforia, se não passar pelo crivo da razão, da lógica, o meu sentimento pode estar mascarado uma aparência em que eu não me convenceria dela. Então, nós precisamos sim ter uma atitude da imortalidade e da experiência reencarnatória. É temporária, mas sabemos quando a gente diz que a vida é uma só, porque é imortal. A temporariedade é a oportunidade de compreender essa imortalidade que é a vida e nos fazer um dia sem mais a necessidade do retorno à carne. Então, mas isso tem que ser fruto do vigiar e orar. Eu não uso orar e vigiar. Eu acho que eu tenho que vigiar primeiro e depois orar, porque se eu ficar só orando, eu vou esquecer de olhar para os lados. Eu vou verticalizar um pensamento e não vou estar na terra que eu preciso dar passos. Então, eu prefiro vigiar, orar, mas acima de tudo, refletir para eu ter o discernimento e não me vitimar naquilo que possa acontecer ou que eu fizer ao outro, que muitas vezes eu justifico, não teve jeito, eu tive que reagir assim porque ele me provocou. Então, que eu consiga me protagonizar no aspecto de um cristão, para que eu me sinta um verdadeiro cristão, e que não é uma imagem colorida de Jesus que me vai fazer genuflexo, acreditando que estou cumprindo a lei divina. Então, que eu consiga, como você me inspirou, refletir, buscar a razão e colocar sempre o sentimento nessa asa que é a sabedoria cristã. Obrigado, Paulinho. Um beijo grande. Vou passar a palavra para Ângela. Você quer falar alguma coisinha? É, gostei muito das questões que o Paulinho trouxe, querido, querido do coração, né? E eu fiquei pensando realmente, muito, muito querido, o seguinte: como é que é fácil para nós enxergar o defeito do outro? Fulano é assim, cicrano é assado, é fácil, mas a gente tem que se ver e não achar que o outro. Se ele se consertar, poxa, é tão simples, mas a gente não sabe, vamos dizer assim, os conflitos que o outro vive, a gente não sabe a dificuldade, mas é muito fácil para nós enxergar realmente o cisco no olho do outro e não enxergar a trave no nosso, né? Então, essas reflexões que você trouxe, querido, foram assim. Eu fiquei passando um filme. é, Quando o outro comete alguma coisa, a gente grava aquilo e aquilo não sai da nossa cabeça, quando a gente deveria ter realmente essa compaixão, esse entendimento, enfim. Gostei muito, muito obrigada. Para sermos os obreiros do Senhor, não é fácil, não é fácil. Conhecer a si mesmo e exemplificar e trazer, conforme a gente cita tantas vezes o Chico, né? Chico Xavier ficava constrangido com certas situações. É, ele agia, isso já era uma forma tão natural dele agir, né? Um dia a gente vai chegar lá, Paulinho. Obrigada, querido, adorei. Muito obrigada. Só para curiosidade aqui, ó, quem tiver interesse, é esse livro aqui, ó.
Vida de São Francisco de Assis, por Tomás de Celano. É da editora Voz, é um livro antigo, né? Da editora Voz, que é uma editora católica, né? E acho que, se eu não me engano, esse foi o primeiro biógrafo de Francisco de Assis. E esse livro, ele foi escrito, parece uma Bíblia, assim, né? Ele é escrito por, tem um capítulo e alguns, e frases curtas, né? Sem muito floreio, como nós temos, assim, uma coisa mais romântica, né? Então é muito interessante, assim. E ele é separado em duas vidas, a primeira e a segunda vida de Francisco, que ele chama. Ainda não, ainda estou, acho que num quarto da primeira vida ainda, que eu estou lendo devagar, para assimilar tudo aqui. Mas é um livro bem interessante. Eu vou passar a Paulinho, palavra. mostra a capa mais uma vez, só um instantinho. É Eu diferente. Ok, obrigado. Tá? eu Editora passo a palavra Vozes. para a Cristina, e depois pedir para o Paulo para fazer a nossa prece. Tá bom, Pedro Paulo? Pedro Paulo? Acho que Cristina, Paulinho, eu gostei muito realmente do seu estudo. Eu ia pedir o nome do livro, né? Aí você já deu Tomás de Celano. Eu já li o livro sobre a vida de Francisco de Assis, mas aquele que é do Miramês, que eu li várias vezes. Realmente aprecio muito a vida do Francisco de Assis e é assim um exemplo para mim, né? E aí você citou a questão da gente ser um obreiro, né? E desapegar, né, da família, das coisas materiais, da festa. Aí eu lembrei do Divaldo, que uma vez ele era feriado e aí ele se arrumou para ir à praia, porque ele mora ali na Bahia, né? Se arrumou todo bonitinho para ir para a praia. Aí a Joana apareceu: onde você vai, Divaldo? Eu falei, ué, hoje é feriado, vou para a praia. Não, eu estou indo para o centro e estou te esperando lá. Acabou logo o assunto dele de ir à praia, né? Quer dizer, é exatamente isso, né? Não tem essa chance de ir à praia, de fazer o que quer, né? Mesmo que esteja querendo ir à praia ou ter uma diversão e no passeio, não vai, né? Porque a obrigação vem primeiro, né? Eu lembrei disso, do Divaldo. E outro ponto que você falou muito, né? Na questão de da sementeira, né? Então eu lembrei que nós aqui, a maioria somos evangelizadores, né? Então a gente semeia, a gente molha, né? Que você falou, semear e regar, né? Mas o crescimento da semente é de Deus, quer dizer, isso aí é bem, vamos dizer assim, simbólico para a evangelização, porque o evangelizador está sempre semeando, sempre semeando, e, no geral, a gente não vê nenhum resultado, né? É uma raríssimo aparecer um evangelizando que, pelo menos no nosso centro, no Ibirajara, a gente tem vários expoentes, né, de sementes que deram certo, mas no Bezerra de Menezes é difícil, né? Conta assim no dedo os que estão bem atualmente, que eu estou lá há 20 anos, deu para ver no início e agora, né? Nessa trajetória, poucos foram os que puderam, vamos dizer, frutificar, vamos dizer assim. Então, a gente, como evangelizador, tem essa pressa de ver a semente crescer, né? Mas a gente não pode semear e depois ficar cavando a terra para ver se a semente está dando certo. Então, a gente tem que semear e deixar a terra ali, que regar e deixar por conta de Deus para poder frutificar e aquela semente progredir, né? Então, eu gostei muito desse símbolo que você trouxe, E a tá? gente, como Obrigada. espírita, às vezes a gente está É, semeando para daqui a duas encarnações, a gente não sabe, né? É pois é. confiar em Deus mesmo, que tudo está no seu É. momento, na sua hora, né? Até como pais também isso é válido, né? Também é, Muita exatamente. coisa que a gente fala para os filhos, parece que entrou por aqui, saiu por ali, mas alguma coisinha ficou no Décadas coração, né? depois. Vai aparecer algum fruto, né? Então, obrigada, Paulo, gostei muito, tá?
Obrigada, Ju, Ju, Sim. eu só queria dizer para o Paulinho que as reflexões que ele me trouxe, ele me fez ver como eu sou interesseira. Por Porque somos evangelizadores, somos isso, somos aquilo, fazemos de vez em quando uns estudos. Só que a irmã do Pedro Paulo, ela tem um lema que diz assim: o espírito é muito interesseiro. Ele estuda, estuda, e ele sabe que tem que fazer a caridade. Então, ele vai fazer a caridade porque tem que ser feito, né? É como você falou, assim, a gente vai lá, faz. Será que a gente está fazendo aquilo mesmo de coração aberto? Ou a gente vive aquela caridade todo dia, como a Tocando gente... de Noticlatos. Ou a gente tem que... Ou faz a caridade porque, puxa, olha, eu tenho direito a bônus. Porque quantos espíritas eu já ouvi dizer que está ganhando bônus hora, né? Bônus hora a gente não ganha assim fácil, não. Você tem que ralar muito para ganhar bônus hora. Fazer a caridade por interesse é válido, faz essa, né? Já que você não está fazendo nada, faz pelo menos essa por interesse, mas faz alguma coisa, né? E assim a gente vai exercitando cada dia um pouquinho da caridade para poder um dia ser digno de ser chamado obreiro do Senhor. E a nossa responsabilidade ela é muito grande, porque nós já fomos católicos, já fomos muçulmanos, né? Já fomos hindus, certamente já tivemos religiões de matriz africana, ou seja, já tínhamos várias religiões. E assim, tipo, passamos por tudo, não despertou ainda, então agora você vai receber espírito, você vai ver espírito, você vai falar com o espírito. Se você não despertar agora, o que mais vai ter pela frente, né? E uma reflexão importante para a gente é que, assim, gente, a chance de nós regressarmos como espíritos ela é muito pequena, porque o número de espíritos é muito pequeno, né? Então, talvez a gente regresse a uma próxima encarnação católico, né? Talvez lá numa tribo afegã, talvez no Islã, né? Então, assim, o quanto nós aprendermos, vivenciarmos, interiorizarmos agora, a gente vai conseguir aflorar isso para onde a gente for, né? Paulinho, estou me lembrando aqui do livro Voltei, do Fred Figner, né? Que o Figner chega do outro lado, não tinha nem um pinguinho de luz, né? E ele pensou assim: meu Deus, eu fiz tanta caridade, eu gastei tanto dinheiro, e realmente ele, como foi um dos grandes diretores da FEB, como ele tinha muito dinheiro, ele ajudou muito, ele fez muita caridade, inclusive ele trabalhava como doutrinador, que chamava na época, né, no centro espírita e tal. E quando ele chega do outro lado, ele fica chocado. E aí passa o tempo, ele vai analisar tudo, analisar seu comportamento e tal, e aí ele diz assim, eu fiz muita coisa, mas eu não cuidei do meu coração. Essa frase ficou na minha cabeça. Quer dizer isso? A gente faz muita coisa, mas e o coração? A gente está analisando o nosso coração? Quanto de amorosidade é a grande referência de evolução, né? Que é a nossa amorosidade. Eu estou colocando em todas essas atividades que eu faço, né? Então, eu sempre fico com a frase do Figner: eu não cuidei do meu coração. Bom, Isso pessoal, aí. agora eu vou passar para o Pedro Paulo fazer a nossa prece, convidando vocês para a semana que vem. É o Mauro Medeiros, que vem falar, fazer aquele trabalho que a gente adora do Pinga Fogo, né? Ele topa sempre vir. O Marcos vai estar aqui com a gente, então, na semana que vem. Então, Pedro Paulo, tem a palavra para. Graças a Deus, o Pedro Paulo tem o telefone dele consertado, que a gente estava sentindo saudade dele fazer as nossas peças. Cadê eles? Ah, tá aqui, achei. Não, eu já estava escutando ou não? Estava me Oi, escutando? então, Tá bom, tá bom. Eu vou fazer uma aposta,
muita reflexão para todos, Paulinho. A gente já ter lido mais de 5 vezes esse livro do Senhor, mas entre ler e para cá, existe uma herança grande. Eu vou falar a próxima, muito dedicada para os colegas da noite de hoje, com relação ao homicídio entre crianças e jovens. Eu vou contar 3 casos. Rapidamente, a Ângela me passou uma situação, não sei se a história, Mariana, é essa, de um menino chama-se Alexandre Silva, jovem, teve uma dificuldade no colégio e chegou em casa e se forcou. Mais ou menos a história é essa, tá? Ontem nós vimos lá no Rio Luiz e uma ex-sobrinha ameaçou o pai com 10 anos. Se ele forçasse ela a voltar para a escola, que ela ia ao suicídio. E um netinho de 8 anos, de uma amiga nossa e cliente lá do escritório, está espírita, e disse que não aguenta mais a mãe e vai ao suicídio. 8 anos. E não é um assunto muito delicado, às vezes a gente conversa pouco Está falhando dentro o da seu. doutrina espírita. Dando muito Bom, pelo agora está falhando, A desculpa, internet. pode ser a internet. Melhorou. Então, eu gostaria de pedir que a gente orasse. A menina que chama lá de 10 anos, ela chama Alice Pinheiro Ribeiro Ferreira. Mas a gente orar pelos nossos jovens e nossas, em todos os sentidos. Tá? Fica aí a proposta e vamos então para essa oração. Agradecer ao Mestre Jesus, esse companheiro incondicional de todas as horas, esse Espírito bondoso que deixou a região celestial para trazer para nós a boa nova. E agradecer à Mãe Santíssima e todos os amigos espirituais que nos acompanham, por termos essa oportunidade de, nesses 50 minutos, estudar mais um trecho do Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos gravar, colocar, impregnar em nosso espírito, em nossas vivências, em nossas palavras, pensamentos e ações, tudo que nos ensinaste há 2000 anos. Eu gostaria de pedir a Jesus que continue amparando aqueles que sofrem no nosso planeta, tanto encarnados como desencarnados. Obrigado, Jesus. Como é bom falar do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, da tua presença. Que o seu amor possa cada vez nos envolver. Muito obrigado por mais essa reunião, por esse convívio junto a esses queridos irmãos que toda segunda-feira comparecem à nossa singela live. Que assim seja. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado a todos. Paulinho, muito obrigado pelo seu trabalho. Muito bacana. Obrigada pela presença de todos. Que todos tenham uma semana muito feliz. Muita saúde, muita paz, gente. Então, até a próxima. Boa Tchau. noite a todos. Boa Bye, Tchau, bye. gente. Obrigado. Beijo. Tchau, boa noite. Um abraço a todos. Tchau, querido.